Olá, aluna! Olá, aluno! Nessa unidade, vamos desenvolver conteúdo sobre a teoria da cor. Tu sabias que a cor está impregnada de informações e é uma das experiências visuais mais fortes que temos? Nessa videoaula, vamos fazer uma introdução geral sobre as propriedades da cor e falar sobre as suas três dimensões, que são matiz, saturação e brilho. Queres entender mais sobre o assunto? Então, vamos começar os estudos. A cor é um elemento visual muito importante na constituição da sintaxe visual. A percepção da cor é o mais emocional dos elementos do processo visual. Tem grande força e pode ser usada com muito proveito para expressar e intensificar a informação visual. Podemos entender a cor do seguinte modo: como a luz se reflete e é percebida pelo olho a partir da superfície de um formato ou forma. Isso pode estar relacionado à sua pigmentação com a aplicação de tinta ou pintura. Cor, em um sentido amplo, inclui não apenas os matizes do espectro, como o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul e o violeta, mas também o preto, o branco e todos os tons de cinza intermediários. A cor é o elemento visual que mais distingue uma forma de seu meio. Vamos observar essas situações muito simples para compreender a ideia. Imagina uma forma no interior de uma moldura em que são utilizados apenas o branco e o preto. Apenas com essas duas cores é possível obter 4 variações na distribuição das cores. Vejamos: forma branca sobre fundo branco, forma branca sobre fundo preto, forma preta sobre fundo branco e forma preta sobre fundo preto. Repara como o uso de apenas 2 cores neutras oferecem possibilidades de configuração de um layout. A cor também pode ser compreendida como natural ou artificial. A cor natural é a coloração existente na natureza. Na natureza, os elementos estão impregnados de cores naturais. Para a reprodução aproximada da cor natural na impressão gráfica, são necessárias as cores primárias, o branco e o preto. Quando artificial, a cor original do material está coberta por uma camada de pintura ou foi transformada pelo tratamento de outro método. Por exemplo, veja a estampa desenhada para ser reproduzida em tecido 100% algodão. A cor natural do tecido de algodão cru, ou seja, sem tingimento, é essa cor bege, mas com a aplicação da estampa, a cor natural do tecido é coberta pela cor artificial da estampa impressa. A cor tem 3 dimensões que podem ser definidas e medidas e são matiz, valor e cromo. E vamos estudar então cada uma dessas dimensões a partir de agora. Matiz. A primeira dimensão da cor é o matiz. Vamos entender matiz deste modo: matiz é a cor em si. O matiz trata da cor pura, sem adição de branco ou preto. Popularmente se utiliza a palavra cor para se referir ao matiz, mas a partir de agora tu vais aprender que o matiz é responsável por estimular a cor e que toda cor é o resultado da percepção de um determinado matiz. O mundo da cor é estruturado sobre 3 matizes primários ou elementares, que são matiz amarelo, matiz azul e matiz vermelho. Repara que o matiz desse grupo de cores é o mesmo, o azul. A diferença entre eles é que variam de luminosidade, valor, e de saturação, cromo. Então, podemos ver nesse grupo as cores azul claro, azul marinho, azul anil. Porém, o matiz permanece sendo o azul. O mesmo acontece com esse grupo de cores cujo matiz é o vermelho. Aparecem as cores vermelho vivo, vermelho claro e outras, enquanto o matiz de todas as cores é o mesmo, o vermelho. Também pode acontecer essa outra situação. Nesse exemplo, temos as cores amarelo esverdeado e amarelo alaranjado. Ambas as cores possuem o mesmo matiz, amarelo.
Então, o matiz é a propriedade da cor que vai permitir diferenciar o azul do vermelho do amarelo. Cada um dos matizes tem características individuais. Em sua formulação mais simples, os matizes primários podem ser visualizados no diagrama denominado círculo cromático ou disco das cores. A mistura dos matizes primários origina os matizes secundários. Por exemplo, quando misturamos os matizes primários azul e amarelo, criamos outro matiz, verde, que é um matiz secundário. Em resumo, as cores primárias são matizes, assim como as secundárias e as terciárias. Quando se faz a edição de uma fotografia em softwares próprios para isso, tu vais encontrar a possibilidade de alterar o matiz da imagem. Observe essa fotografia cujo fundo foi alterado o matiz por completo. Neste outro exemplo, ocorre o mesmo. O matiz foi alterado. Vou aproveitar para te dar uma dica, já que estamos falando de matiz. Na maior parte dos softwares específicos para a edição gráfica, como ocorre no Illustrator e Photoshop, tu vais encontrar a denominação para matiz como hue, palavra originária do idioma inglês. Agora vamos falar sobre valor. A segunda dimensão da cor trata da luminosidade ou do brilho. A luminosidade ou brilho é relativo, vai do claro ao escuro. Refere-se à quantidade de luz de uma cor. Observe essa imagem que reúne diversas cores sob o mesmo matiz vermelho. Cada cor apresenta valores diferentes, ou seja, tem luminosidade e brilho distintos. Uma cor adquire luminosidade máxima quanto mais se adiciona o branco e, portanto, maior o seu valor. Nesse exemplo, repara como as cores apresentam nuances diferentes pelo simples fato de ser adicionado branco. Por outro lado, uma cor adquire luminosidade mínima quanto mais se adiciona o preto e, portanto, menor é o seu valor. Verifica nesse exemplo que, conforme é adicionado preto ao mesmo matiz, a cor vai perdendo gradualmente a luminosidade. Um determinado matiz pode apresentar variações de valor, ou seja, pode variar de luminosidade de mínima até a máxima. Também pode acontecer de matizes diferentes refletirem a mesma energia luminosa e assim corresponder ao mesmo valor, como pode ser verificado nessa obra do pintor Henri Matisse. Nessa pintura são usados diferentes matizes, mas com o mesmo valor, o que transmite sensação de sobriedade e ausência de contraste de valor. O valor também pode ser aplicado em fotografias. Olha essa fotografia sendo manipulada em software específico. Quanto mais luminosidade lhe é dada, mais esmaecida e próxima do branco total. Mas, se a mesma fotografia for retirada a luminosidade, ou seja, for adicionado a cor preta, mais escurecida ficará. Essa variação de luminosidade também é conhecida como escala tonal. Se adicionado branco ao matiz, obtém-se escalas tonais mais claras. Se adicionado preto ao matiz, obtém-se escalas tonais mais escuras. A terceira dimensão da cor é a saturação, ou a pureza da cor. O croma é a pureza relativa de uma cor, do matiz ao cinza. O conceito de croma ou cor saturada, na prática, representa o máximo de vivacidade ou de palidez que se obtém de uma cor. As cores puras do espectro estão saturadas, são cores intensas e vivas. Em composição visual se diz que quanto mais saturada for uma cor, maior será a impressão de movimento. As cores menos saturadas levam à neutralidade cromática, chegando à ausência de cor. Observa esse conjunto de cores em que a variada saturação, cujo matiz aplicado é o mesmo. Por exemplo, no material dessa linha de produtos masculinos, as cores estão menos saturadas.
No caso dessa floricultura, também são usados matizes de baixa saturação. Por outro lado, quanto mais intensa e saturada a coloração de uma forma visual, mais expressa estará a emoção. Repara no exemplo do material gráfico deste restaurante. Esse outro restaurante também utiliza na comunicação matizes de alta saturação. Escolher entre cores menos saturadas ou mais saturadas está relacionado com o objetivo daquilo que deve ser comunicado. Por exemplo, se esse restaurante mexicano usasse os mesmos matizes, mas com baixa saturação, iríamos perceber uma diferença bem grande na sua comunicação. Em síntese, o que vimos nessa videoaula foram: as cores possuem 3 dimensões: matiz, valor e cromo. O matiz é a cor primitiva, sem adições de branco ou preto. O valor está relacionado com a luminosidade e o brilho da cor. O croma diz respeito à saturação e pureza da cor. Para finalizar, vou te propor uma atividade. Olhe atentamente essa imagem que está sendo apresentada na tela. Na videoaula de hoje, tu aprendeste que existem 3 matizes primários. Tu consegues identificar qual o matiz primário preponderante nessa imagem? A resposta correta é o matiz amarelo. Essas são as referências bibliográficas utilizadas nesta aula. Eu espero que tu tenhas aproveitado o conteúdo e bons estudos.